estar com vestimentas de glória. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Sim, Senhor, nós queremos estar na Tua presença, Senhor. Estar no mover, no Senhor, que gera a manifestação do Teu poder, da Tua autoridade e da Tua glória, Senhor. Pai, que nós possamos Te adorar, Senhor, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser, Senhor. Pai, que esta viração do dia, meu Deus, seja mais uma oportunidade que temos, Senhor, de nos colocarmos diante de Ti, para Te adorar, para criarmos, meu Pai, a atmosfera de glória, o ambiente de glória, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, visita-nos nesta viração do dia, visita-nos, Senhor, neste momento, para podermos receber uma palavra de Ti, uma palavra que vem do Teu trono, Senhor, para as nossas vidas. Senhor Jesus, visita-nos, Senhor. Você que já está conosco, graça e paz, shalom, boa noite, que o Senhor possa estar visitando-nos nesta noite, nesta viração do dia, para que nós possamos estar fazendo o nosso devocional de hoje, o nosso devocional, para que a palavra do Senhor possa trazer a cada um de nós uma revelação, um propósito, uma palavra de destino, uma palavra para que a promessa se cumpra. Meus amados, Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os prospere, Deus os livre de todos os males. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, eu queria que hoje você tivesse a compreensão. Nós vamos ter uma palavra de devocional um pouquinho mais curta, vou procurar fazê-la em cerca de 25 a 30 minutos, porque às 8 horas nós temos a reunião de célula
com a pastora, né? Uma palavra abençoadíssima. Eu já tive dando um pitaco no conteúdo da palavra que ela tem para nós hoje, uma palavra imperdível. E eu te peço, se programe para a gente terminar a nossa live, você tomar um gole d'água, comer alguma coisa e ir para a ministração dela, porque eu tenho convicção que Deus irá falar poderosamente com cada um de nós esta noite também, através da palavra da pastora, amém? Eu queria falar para você hoje um feriado que talvez não mudou muito as condições das nossas famílias, do nosso comportamento, e nós continuamos aqui ainda no isolamento, na quarentena, debaixo deste propósito de nos permanecermos vigilantes no combate à infestação do vírus, do coronavírus, né? Eu queria dizer para você que Deus vai honrar todos esses nossos propósitos de fidelidade, de honra, de permanecermos obedientes às autoridades, né? Você vai ver, nós viveremos tempos de júbilo, amém? E você viverá tempos de glória. Mas eu queria falar com você algo hoje muito específico, né? Nós estamos vivendo uma festa que deveria ser melhor comemorada, né? Amanhã é dia do descobrimento do Brasil, dia 22 de abril, o dia em que o Brasil recebeu uma comissão vinda de Portugal e aqui foi instaurado um novo mundo, uma nova terra. E eu queria que hoje nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre qual o papel da igreja para poder cuidar desta terra, para poder cuidar do legado, para poder trazer à existência o chamado profético que nós temos sobre as nossas vidas, sobre o nosso legado, sobre os ensinos cristãos que nós temos, para sermos a igreja do Senhor, amém? Então, lembrando você, compartilhe aí a nossa live, compartilhe na sua timeline, compartilhe para que as pessoas possam estar vendo e ouvindo a nossa ministração. Eu tenho hoje uma ministração muito poderosa e uma advertência muito grande para todos nós, né? Eu queria, antes de começarmos a nossa ministração, dar as boas-vindas lá para a Fran, lá do Sul, tem acompanhado as nossas ministrações. Polaco, Deus te abençoe. Polaco, Deus guarde sua casa, sua vida. Minha mãe chegou aí também. Mãe, Deus abençoe a senhora, abençoe o pai, nossa família. Deus abençoe seus caminhos, né? Também está a Fran conosco, a Odete. Odete, que saudade, está fazendo falta, viu, Odete? A Elizabeth, a Beth Monson, quanto tempo, Beth, Deus te abençoe. Você também tem sido fiel aí nas nossas transmissões, tem acompanhado. Que Deus possa abençoar você, Maurílio, né? Primo da minha mãe, né? Maurílio Calil, todas as suas filhas, as suas gerações, os seus netinhos, netinhas, que Deus possa estar abençoando vocês. Pastor Marcel chegando, pastora Fran já estava conosco, Elô também está conosco, Walter, Deus abençoe, irmã Terezinha, Deus abençoe a senhora também, Aninha, Deus os abençoe, Deus os guarde, os prospere. Como tem sido bom todos os dias nesse nosso devocional, a gente poder estar trazendo para você uma palavra de vida e saber que vocês têm sido fiéis e têm se alimentado através dessa palavra. A palavra que eu tenho hoje, ela é uma palavra talvez que nós precisamos sempre estar ouvindo, mas uma palavra que muitas vezes ela nos traz alguns conflitos, amém? Mas eu queria que você pudesse ouvi-la
pudesse recebê-la e saber que nós estamos tratando tudo com muito amor, com muito carinho. O tema que eu tenho para hoje é chamados ao arrependimento. E o texto que eu queria ler com vocês está em Mateus, capítulo 3, versos 4 em diante, que diz assim: Mateus, capítulo 3, do verso 4 em diante. Amém? Simone, Deus abençoe você, sua casa, o Eric, seus filhos, suas filhas. Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo. Que a presença do Senhor possa invadir sua casa, possa invadir sua vida, possa invadir aonde você estiver. Que o Senhor toque na sua vida. Amém? Mateus capítulo 3, verso 4 diz assim: E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não vos presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Olha só, eu queria dizer para você que todos nós precisamos estar vigilantes, todos nós precisamos estar atentos, todos nós precisamos estar compreendendo que nós precisamos estar avaliando as nossas vidas, avaliando o nosso comportamento, para que possamos sempre estar promovendo e provocando frutos benignos, dignos de arrependimento. O que é isso? Não basta a gente parecer arrependido, basta nós estarmos arrependidos. Nós temos que ter um fruto de arrependimento para poder legitimar a verdade que Deus tem ministrado nas nossas vidas. Meu querido, vigiar, muitas vezes, é nós estarmos olhando para nós mesmos e compreendendo que muitas vezes nós queremos legislar em causa própria, nós queremos justificar os nossos erros, justificar as nossas falhas, arrumarmos argumentos humanos para que os nossos erros e transgressões possam ser relevados, possam ser consolidados como sendo uma necessidade das nossas vidas. Por exemplo, tem muita gente que sai para dirigir no trânsito e briga no trânsito. E aí ele arruma desculpa, um argumento pessoal de que, olha só como que o trânsito em Bauru, ou o trânsito em São Paulo, ou o trânsito na minha cidade é ruim. Esse pessoal dirige mal. Porém, ele está arrumando um argumento para justificar um momento de ira, um momento de exaltação, um momento de furor dele, e que ele precisa compreender que os argumentos pessoais não podem ser aplicados num comportamento de alguém que tem um caráter tratado, restaurado, sarado e curado. Meus amados, quantos argumentos nós arrumamos para os nossos pecados,
Quantos argumentos nós arrumamos para as nossas transgressões? Quantos argumentos nós arrumamos para o nosso comportamento equivocado diante das situações, diante do mundo? Quantas carteiradas gospel nós temos dado, dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz, eu faço. Olha só, João Batista, ele olha para aqueles homens doutores da lei, pessoas de influência, pessoas que tinham status dentro das sinagogas, dentro do ministério judaico, e ele olha para aqueles homens e fala assim: vocês são raça de víboras, vocês são maldosos, vocês precisam se converter dos seus maus caminhos, vocês precisam se arrepender, vocês precisam parar de se esquivar do arrependimento. Aqueles homens não queriam arrependimento, aqueles homens se pautavam num legalismo, numa religiosidade. E um dia, o próprio Senhor Jesus olha para aqueles homens e fala: vocês são túmulos caiados. Por fora estão bonitos, por fora tem boa aparência, mas por dentro cheiram morte, por dentro fedem, por dentro estão podres, estão destruídos. Meus amados, não existe coisa pior para um homem saber que ele vive de máscaras, que ele vive de aparências, e que ele, no dia em que o Senhor nos chamar, nós seremos rejeitados pelo Pai, porque vivemos uma vida de aparência, vivemos uma vida de engano, vivemos uma vida onde não deixamos com que o Espírito Santo tratasse o nosso caráter, tratasse a nossa essência, tratasse para que nós pudéssemos ser totalmente restaurados nas nossas vidas. Meu amado, minha amada, cuidado com a prepotência, cuidado com a arrogância, cuidado com a presunção, cuidado com as máscaras da falsidade, porque essas coisas não trarão mudanças nas nossas vidas. E nós somos chamados a vivermos um tempo de mudanças. Nós somos chamados a vivermos um tempo de arrependimento. Nós somos chamados a vivermos um tempo onde o Senhor vai trabalhando dia após dia as nossas vidas. Nós vamos crescendo dia após dia até atingirmos a estatura de varão perfeito. Meu querido, não tem ninguém, eu vou dizer o seguinte: não existe ninguém na face desta terra que não seja chamado ao arrependimento. Porque a palavra de Deus nos diz que não existe ninguém na face da terra que não pecou. E se pecamos, e se erramos, nós temos que estar prontos ao arrependimento, ao trabalhar de Deus nas nossas vidas, ao trabalhar de Deus para que nós possamos transformar o nosso caráter, as nossas atitudes, os nossos hábitos. O nosso comportamento deve ser aprovado. E eu volto a dizer, não basta parecer ser santo, é necessário ser santo. E aí, eu queria te dizer algo que você precisa ir tomando posse. Do que nós precisamos nos arrepender? Nós precisamos nos arrepender das coisas erradas que temos feito, que temos praticado. Quantas blasfêmias nós temos proferido das nossas bocas, quanta murmuração. Quantas vezes nós olhamos para o cenário, para as circunstâncias, e ao invés de agradecermos a Deus, nós murmuramos e reclamamos. Quantas heresias muitas vezes nós estamos compartilhando, quantas heresias estão no nosso coração, quantos comportamentos
que Deus não aprova, nós temos praticado porque nós aprendemos errado. Incredulidade, dúvidas, corrupção. Nós vamos falar daqui a pouquinho do clamor pelo Brasil, mas a corrupção ela nasce no coração das pessoas quando elas são educadas erroneamente, num modelo errado. Nós estamos voltados para um modelo de família, para um modelo de ensino pautado na palavra de Deus, onde a família é a zeladora dos conceitos éticos, morais e sociais. A corrupção é algo que nasce no ensino da própria família, que nasce no ensino da mentira dentro de casa, do descumprimento dos valores, da negociação dos valores. E às vezes a gente acha que tem coisas pequenas que não vão dar em nada e que elas têm grande repercussão na vida das pessoas. Por exemplo, toca o telefone em casa, teu filho atende o telefone e ele vem: papai, é fulano que quer falar com o senhor. E aí o menino, o filho, recebe o comando: fala que o pai não está. Como que nós podemos ensinar a mentira aos nossos filhos e um dia cobrarmos dele verdades? Como que nós podemos ensinar aos nossos filhos conceitos éticos que nós não praticamos e eles não veem nas nossas atitudes e um dia reclamarmos da corrupção no Brasil? E um dia reclamarmos das coisas erradas que os nossos governantes, que as nossas autoridades praticam? Nós precisamos nos arrepender, meus amados. Jesus falava que isso era o fermento dos fariseus, a hipocrisia, a incredulidade, as heresias, as coisas erradas que eles faziam e acobertavam. É tempo de arrependimento, é tempo de nós nos voltarmos à essência, é tempo de nós voltarmos às origens. Nós temos visto um Brasil adoecido, um Brasil doente, um território da nação manchado por sangue, sangue inocente. Por quê? Porque nós perdemos os nossos valores, porque nós perdemos as referências. E aí eu preciso te exaltar e te exortar. Para que serve o cristão? Para que serve a luz? Para que serve o sal? Nós não servimos para nada neste mundo, se não formos para cumprirmos o destino ao qual viemos. E nós precisamos nos arrepender dos nossos maus atos, dos nossos maus comportamentos. O Brasil vive uma crise de identidade. Uma autoridade dá um comando, estabelece uma lei, e o brasileiro birrento não sabe obedecer. Por que ele não sabe obedecer? Porque ele não é educado, ele não foi preparado, ele não está pronto. Como que nós vamos obedecer a Deus a quem nós não vemos e não conseguimos obedecer à lei dos homens? Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos estar prontos para obedecer aos homens, para amar ao próximo e para obedecer a Deus. Quantas coisas erradas nós estamos vivendo numa escravidão moderna. Nós vivemos hoje escravos de pensamentos, de ideologias, do humanismo.
Quanta escravidão hoje o homem vive, porque perdeu Deus na sua vida. Porque tem olhado para os conceitos humanos e filosóficos e tem esquecido de olhar para o Senhor. Tem idolatrado conceitos, tem idolatrado o materialismo, tem idolatrado as posses, as possessões e tem se esquecido da promessa de Deus. Tem se esquecido que nós não somos dono nem de um fio do cabelo que nós temos. Não sabemos contar, não sabemos quantos temos e não sabemos compreender que Deus controla todas as coisas. Não tem uma folha que cai de uma árvore que Deus não esteja controlando. Quanto mais a tua vida, meu amado, quanto mais o teu mover, quanto mais o teu destino, nós precisamos nos arrepender da nossa idolatria, precisamos nos arrepender dos nossos níveis de feitiçaria, né? Sabe aquela história? Vou levantar da cama com o pé direito. Isso não existe, não faz sentido. Vou fazer figuinha para poder ter virtude. Vou carregar uma nota de $1 na minha carteira para poder trazer sorte. Cuidado, se arrependa. Isso não tem sentido algum. Vou usar branco no final do ano, vou usar vermelho, vou usar amarelo. A tua fé tem que estar na palavra do Senhor. A tua fé tem que estar amparada na promessa que Deus tem. Se arrependa disso tudo. E para a gente poder já entrar no finalmente, nós precisamos pedir perdão pelo Brasil. Nós precisamos sarar essa terra. Nós precisamos levantar um clamor para que esta terra seja sarada. Nós vivemos uma terra maldita. E eu queria que você compreendesse essa terra maldita que eu vou lhe dizer. Quando os colonizadores entraram aqui, eles não entraram pacificamente. Eles entraram para destruir, para matar e para roubar. E isso trouxe maldição à nossa terra, que precisa ser quebrada, que precisa ser desvinculada, que precisa ser perdoada. E quem que vai trazer o perdão e a restituição? Somos nós. Nós somos as gerações futuras que tomamos a terra por possessão. E nós precisamos lutar, nós precisamos guerrear, nós precisamos levantar um clamor e orarmos para que todo o mal que veio a esta terra dos nossos antepassados seja anulado, seja perdoado. Amanhã, dia de descobrimento do Brasil, talvez fosse um dia para nós chorarmos muito. Porque eu te pergunto, quantos índios morreram para que os desbravadores pudessem conquistar? Quantos índios foram escravizados para que os desbravadores pudessem construir as cidades, os fortes? Quantos índios perderam a sua esperança porque os colonizadores destruíram tribos, famílias e legados? Quantos escravos foram feitos no Brasil, tanto indígenas quanto negros, por ganância destes homens que estavam colonizando o Brasil? Quanto sangue, quanta amargura, quanta rejeição, quantos problemas foram gerados nesta terra, neste nosso Brasil. É tempo de arrependimento, é tempo de nós nos apresentarmos ao Senhor para sararmos essa geração. Afinal de contas, no nosso sangue corre sangue de índio, corre sangue de negro,
corre sangue de português, de espanhol, corre sangue de todas as etnias. Brasil tem um povo maravilhoso, tem uma raça tremenda, porém nós precisamos pedir perdão pelas divisões que nós ainda convivemos, com as formas de pensamento e conduta que temos, porque o Senhor tem nos chamado a vivermos um arrependimento. E preste atenção, quando há arrependimento, há transformação. Quando há arrependimento, existe a mudança de nível, mudança de status. Um decreto de morte é transformado num decreto de vitória e de salvação quando existe arrependimento. Eu queria compartilhar com você a história de Nínive. O profeta Jonas entrou em Nínive e gritou e declarou e foi veemente e disse: em 40 dias Nínive e todos os seus moradores serão destruídos pelo Senhor, porque o Senhor se desagradou de Nínive. E aquele povo ouve a pregação de Jonas, e aquele povo recebe a advertência, e aquele povo se converte a Deus. E a palavra de Deus nos diz em Jonas capítulo 3, verso 5, e os ninivitas creram em Deus. E eles creram tanto em Deus que eles compreenderam a necessidade que eles tinham de se arrependerem. E eles se vestiram em roupas humildes, em roupas de saco, a ponto de que até o rei de Nínive tirou suas vestes reais e decretou que todos os moradores de Nínive passariam a viver aquele período de 40 dias em roupas de saco, em um jejum que ninguém comeria, nem homens e nem animais, porque eles estavam se levantando num clamor de arrependimento, num clamor para que eles pudessem estar mostrando a Deus que eles estavam deixando os seus maus caminhos e a violência que eles praticavam. Meus queridos, é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós voltarmos à essência, é tempo de nós compreendermos que ainda há tempo de mudarmos a história das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas gerações e deste Brasil. Nós precisamos consertar o Brasil. E não adianta a gente achar que vai ser o governo, que vai ser fulano, que vai ser Beltrano, que vai ser o regime totalitário ou se regime democrático, se nós não fizermos a nossa parte. Se cada um de nós não restaurarmos os nossos altares, se cada um de nós não restaurarmos os nossos valores, se cada um de nós não passarmos a defendermos os valores éticos, morais e sociais que se perderam, é tempo de arrependimento, é tempo de arrependimento. É tempo de voltarmos à palavra de Deus, é tempo de voltarmos ao ensino. E eu quero te dizer, existem 3 coisas, 3 atitudes para que haja o arrependimento. Primeira coisa é pedirmos perdão. O reino de Deus, ouça isso. Teoria sem prática é apenas discurso. Teoria sem prática é apenas discurso. Nós precisamos colocar em prática as coisas que temos visto, as coisas que temos aprendido e as coisas que Deus tem nos exortado para que possam trazer resultados.
Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, verso 12, ele diz assim: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu quero te dizer que cada transgressão nossa, que cada erro nosso, que cada problema que nós temos é uma dívida que nós temos. Uma dívida de comportamento, uma dívida de caráter, uma dívida de pecado. E o Senhor hoje está nos exortando para que nós possamos liberar perdão da mesma forma que nós queremos perdoar. Existem pessoas que têm mágoas do passado, mágoas da história das suas gerações, mágoas da história de vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, mágoas da sua etnia, mágoas das suas gerações. É tempo de rompermos isso hoje e de liberarmos perdão, de liberarmos algo no reino do Espírito, para que nós possamos mudar de nível, para que nós possamos mudar para o sobrenatural. Quando nós liberamos perdão, nós rompemos os vínculos de escravidão, os vínculos de dívidas e os vínculos com os decretos malignos que nós temos. Quantas pessoas ainda se sentem desprezadas, rejeitadas por conta da sua etnia, por conta de vir de uma origem pobre, por conta de seus antepassados terem feito bobagem, terem errado e terem trazido vergonha para dentro das nossas casas, dos nossos lares. É tempo de arrependimento, é tempo de pedir perdão por tudo isso, para liberarmos perdão. Então a primeira atitude do arrependimento é perdão, perdoa. E perdão é jogar no mar do esquecimento todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, porque nós precisamos ser libertos, sarados e curados. Quando nós liberamos perdão, nós trabalhamos o nosso íntimo. Quando nós trabalhamos perdão, nós trabalhamos o nosso coração. A palavra de Deus em Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que deves guardar, guarde o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Falta de perdão, ódio, rancor, raiz de amargura são coisas que destroem o homem, são coisas que corroem o homem, são coisas que trazem ao homem a existência das coisas, das doenças psicomáticas. Nós ficamos doentes porque temos ódio, ficamos doentes porque temos rancores, ficamos doentes porque temos raízes de amarguras, ficamos doentes porque não liberamos perdão. Arrependimento é perdoar. O segundo passo é crermos e exercitar a nossa fé de que o perdão será aceito, de que Deus nos perdoa, de que Deus nos aceita, de que Deus irá nos perdoar, seja qual for o nosso erro, seja qual for o nosso pecado, seja qual for a nossa transgressão. Meu querido, creia que Deus te perdoa. Creia que um perdão liberado move os céus, move o comportamento dos homens, move as circunstâncias ao nosso favor. Nínive se arrependeu e teve seu decreto de destruição anulado por Deus, porque ela se converteu dos seus maus caminhos, porque ela se converteu dos seus erros.
É tempo de pedirmos perdão a Deus e crermos que os céus se moverão ao nosso favor para termos recomeços, para encararmos o novo de novo, novamente. Não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo de pedir perdão para alguém. Não tenha medo de pedir perdão para alguém que você machucou, que você às vezes lançou uma palavra de maldição, que você ficou bravo, que você teve rancor dela. E não tenha medo de dizer: nós precisamos começar a nossa história novamente. De uma forma brilhante, de uma forma onde eu possa dizer: eu te amo. Não tenha medo de voltar aos caminhos corretos. Não tenha medo de voltarmos aos recomeços que nós precisamos. E nós precisamos saber que Deus é um Pai que perdoa, que Deus é um Pai que dá autoridade ao arrependido. E eu não preciso nem ministrar aqui a história do filho pródigo, você já sabe. Ele se arrependeu e voltou para Deus. Ele se arrependeu e voltou para o Pai. Ele se arrependeu e voltou para poder ser abençoado, restituído e recomeçar a sua história. Peça perdão, se arrependa e tenha a certeza de que existe um Pai que te perdoa, que te abençoa, que te galardoa e que te dá autoridade para poder recomeçar a sua história, os seus destinos. É tempo de recomeço. Terceiro ponto, nós precisamos, quando pedimos perdão, exercitamos a nossa fé, nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus fala que existe 2 mandamentos, né? E eu queria ler com vocês o texto que me chama muito a atenção do principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, que está em Mateus capítulo 22, verso 37, que ele é um pouco mais enfático e diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência. Quem se arrepende, volta-se para o Senhor. Quem se arrepende, quem pede perdão, exercita o amor a Deus. E não é um amor superficial, não. É um amor totalitário, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, de toda a inteligência. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ele continua nos dizendo: e amar ao próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nós achamos que o próximo é nosso coleguinha, nosso amiguinho, nosso parente, nosso familiar. O próximo, muitas vezes, vai ser aquele cara que tem inimizade com você. Muitas vezes o próximo vai ser aquele camarada que falou mal de você. Muitas vezes o teu próximo vai ser aquele cara que você fala assim: eu não suporto ele. E aí Deus vai estar te pedindo: ame ao teu próximo. Se arrependa dos seus maus caminhos e viva o sobrenatural na sua vida. Eu queria encerrar com você essa nossa live, esse nosso devocional dessa noite, e te convidar para que daqui a pouco você possa estar ouvindo a ministração da célula da pastora Adriana. E eu queria orar com você agora, para a gente poder entregar ao Senhor este nosso propósito de arrependimento, esse nosso propósito de vitória, de vida. E eu queria te dizer: comece orando hoje e até amanhã pelo nosso Brasil, para que nós possamos pedir perdão, para que as bênçãos do Senhor alcancem a nossa nação, sarem esta terra. Poderia falar aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14, mas já foi falado. E eu tenho certeza que você já sabe que quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, orar, clamar, me chamar, me adorar,
eu ouvirei dos céus, moverei os céus e mudarei o seu destino. Meu querido, minha querida, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós somos chamados para sermos luz deste mundo e sal desta terra. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para viver a diferença. Você foi chamado para ser luz e sal, um cristão autêntico. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus te usar e que você possa levar restauração a este nosso Brasil, no caráter, no comportamento e nas atitudes. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a minha voz agora, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor. Perdão pelos nossos antepassados, Senhor. Perdão pelos nossos colonizadores, Senhor. Perdão, meu Deus, por aqueles que mataram, roubaram, saquearam e destruíram vidas, famílias, tribos, sonhos. Pessoas que, mal intencionadas, mancharam com sangue inocente esta terra, Senhor. Que escravizaram, que doutrinaram, que judiaram, Senhor, do povo desta nação. Pai, perdoa, 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 Senhor. Pai, que venha o teu manto de glória sobre o Brasil, trazendo um avivamento, meu Pai, trazendo a restauração, restaurando, meu Pai, valores, princípios, valores éticos, morais e sociais e cristãos, Senhor. E que o Senhor possa usar, meu Pai, a tua igreja como um modelo de família, como um modelo de comportamento social, como um modelo de comportamento ético e moral, como um modelo, meu Pai, que se levantará contra todas as aberrações que temos visto nesse nosso Brasil, de corrupção, de mentira, de idolatria, de feitiçaria, de avareza, de comportamento sexual improvável diante de Ti, Senhor. Pai, a homossexualidade seja repreendida do nosso meio, que possa haver um amor sobre os homossexuais, mas que a homossexualidade seja repreendida. Nós entramos na brecha, Senhor, e oramos, meu Deus, por um Brasil sarado, por um Brasil curado, por um Brasil que será um modelo para as nações, Senhor. Pai, sara a nossa terra, protege o nosso povo, e em nome de Jesus, Senhor, venha sobre nós um tempo de vitória, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo, Senhor, onde o teu nome seja exaltado sobre todo nome. Pai, que o nosso arrependimento possa gerar um fruto benigno diante de Ti. Fruto vivermos de aparência, mas vivermos, meu Pai, um evangelho genuíno, um modelo sarado, curado e transformado. Pai, em nome de Jesus, visita teu filho, visita tua filha que me ouve, visita, Senhor, e toca nestas vidas, para que eles sintam o teu mover, sintam as tuas mãos, se convertam dos seus maus caminhos e vivam, meu Pai, um destino de vitória, um destino de conquista, um destino. Deus tem um propósito novo para você, um propósito de conquista, e os decretos de maldição foram convertidos em palavra de bênção e de salvação. Entregue tua vida a Ele, entregue teus caminhos ao Senhor, entregue tudo o que você é, de corpo, alma e espírito, todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento ao Senhor nosso Deus, e confie que o mais Ele fará em nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, compartilhe esse vídeo,
Compartilhe essa mensagem. Tenho convicção que muitas pessoas precisam ouvir o que nós ouvimos agora, o que Deus falou conosco. Compartilhe para que você seja alguém que fomente um canal de bênção, um canal de vitória. Meus amados, Deus os abençoe. Nos vemos daqui a pouquinho na live da célula da pastora Adriana. Meus amados, amo vocês. Amo cada um de vocês. Que Deus os abençoe, os proteja e que Deus os guarde para todo o sempre. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E quem crê, se manifesta. E quem crê, toma parte na promessa. E quem crê, dê um grito de júbilo. E quem crê, celebre a tua vitória. Você é filho, você é filha. Você tem um destino marcado para viver o sobrenatural de Deus, para viver a promessa, para viver a conquista, para viver uma palavra de vitória dada pelo Senhor, e que homem nenhum, e que decreto de homem nenhum poderá roubar da tua vida. Assim eu creio e assim eu libero na tua direção esta palavra em nome de Jesus. Amo vocês. Shalom, shalom, shalom. Graça e paz.